Boa noite, namastê. Namastê. Seja muito bem-vindo mesmo, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado esse convite. Realmente é uma honra ter você. Eu admiro muito você, bastante mesmo. Desde que a gente começou a estudar, quer dizer, eu comecei a estudar com você, que eu comecei a seguir você, comecei a ver, não muita coisa, porque você não põe muita coisa lá, porque você é mais tímido. No seu Instagram, se alguém for lá, fala, quem é esse professor? Não tem nada aqui. Mas tem um YouTube, vários documentários ali sobre a Índia, chamada Incrível Índia, não é isso? É Índia Incrível. Índia é incrível, né? Eu tenho uma dislexia, você percebeu, né? Já troquei aí o nome. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, contasse para gente, para as pessoas que estão aqui presentes, né? Que não te conhecem, um pouco de você. Fala um pouco de você. Conta para gente um pouco de você. Em primeiro lugar, eu que tenho que agradecer pelo seu convite. Realmente, para mim, é que é um prazer e uma honra estar aqui com você e seu grupo. Então, respondendo à sua pergunta, namastê, né? Saudações a todos aqui presentes. Mas respondendo à sua pergunta, então, meu nome civil é Robson. Eu tenho um nome de iniciação que é muito conhecido no meio do yoga, que é Radhanatha Das. Eu fui iniciado numa escola de yoga em 1985, dentro de uma das tradições de yoga, e por isso muita gente nesse meio me conhece por esse nome. Então, acho que minha vida começa em vidas passadas, né? A gente vai falar Com das vidas toda da gente, a gente vai certeza, né? começar das vidas passadas. Mas, assim, eu sempre nasci com uma inquietação espiritual, sabe? Mesmo quando eu era ainda muito criança, com 9 anos de idade, eu fui fazer a primeira comunhão e ao final da primeira comunhão eu me tornei ateu. Assim, é impressionante, né? No final da primeira comunhão. Mas aquilo, na verdade, era uma inquietação minha, porque ninguém conseguia responder as minhas perguntas. E eu não podia dar aquelas explicações ou aquela falta de explicações da tradição católica, ou pelo menos de quem me ensinou. Eu sei hoje que tem muitos teólogos cristãos muito eruditos, mas eu não encontrei essas pessoas e a minha família também não conseguia me responder. E daí, a princípio, trilhei um caminho ateísta, mas depois, quando eu entrei na adolescência, eu acreditava no conhecimento acadêmico, eu acreditava que o conhecimento acadêmico pudesse me responder tudo. Mas aí, quando a gente entra numa fase da adolescência, aí realmente, para mim, pelo menos, né, foi como se tudo tivesse se desmoronado, e mesmo esse mundo acadêmico, para mim, ele começou a se desmoronar, porque eu era muito estudioso, mas nada me respondia, nada respondia às minhas angústias. Aí que eu comecei a trilhar o caminho do yoga, né? Assim que eu fui parar na Índia, porque eu sempre gostei muito de história antiga, e aí eu fui indo, até que eu cheguei e descobri que não existe nada mais antigo do que Índia. Aí lá descobri a filosofia, descobri os mantras, descobri os textos, descobri o sânscrito, e aí meu caminho começou. Isso já faz uns 40 e pouquinhos anos já. Alguns dias, né? Nessa vida, né? Nessa vida, porque realmente é aquele tipo de coisa que quando você, como diz Krishna na Gita, quando você não completa o seu processo de yoga numa vida, na próxima vida você nasce com aquela busca muito intensa e você continua exatamente onde você parou, né? Então acho que eu senti muito isso na minha vida. Isso Bom, para quem acredita, né? Mas isso é incrível mesmo, porque eu não sabia disso de você. E muito parecido com a minha história também, até a idade de 9 anos, uma coisa assim, tipo, sabe, aquela coisa de querer buscar, de não se contentar com aquela informaçãozinha ali, que de querer mais, e chegar nessa filosofia tão profunda e você falar, aqui, agora sim, agora aqui eu consigo nadar e eu consigo, né, conhecer um pouco mais do que tudo isso. Você também é professor de sânscrito, né? Porque eu sou sua aluna, professor da Bhagavad Gita, professor dos Yoga Sutras de Patanjali, que hoje em dia está em moda falar dos Yoga Sutras de Patanjali, né? Apesar de estar com 2000 anos, está moda agora. No Brasil tem muita gente dando aula dos Yoga Sutras. Eu queria que você falasse
um pouquinho para a gente sobre os Yoga Sutras de Patanjali. Eu queria que você começasse, Radhanatha, me dizendo quem é Patanjali. É um homem, é uma cobra, meia cobra, meio homem, é um mito, é uma... O que é Patanjali? Muito interessante sua pergunta, né? Realmente, como você falou, o yoga é um fenômeno mundial. A gente sabe, nos Estados Unidos parece que são mais de 30 milhões praticando yoga, pessoas praticando yoga. No Brasil não se tem as estatísticas ainda, mas a gente sabe também, porque todo mundo conhece alguém que faz yoga e todo mundo fala disso. E até minha mãe, que tem 87 anos de idade, quando ela foi no médico pedindo para ela fazer yoga, que ela precisava de um atestado do médico para ela fazer yoga, e o médico perguntou, mas que yoga a senhora vai fazer? Ou seja, as pessoas não só elas sabem que existe o yoga, mas elas sabem que existem muitos caminhos de yoga. Então a gente vê que esse conhecimento está completamente disseminado na sua forma mais primária, digamos assim, né? Aqueles primeiros degraus do yoga que são famosos, porque eles são mais fáceis, naturalmente, né? Que são as posturas, né? E tem gente que já ouviu falar um pouquinho da respiração, da meditação. Então, na medida que isso se difunde em larga escala, aí as pessoas começam a querer conhecer a fonte disso. Mas qual é a fonte? Quem é que ensinou? Qual é a diferença disso para uma atividade física comum, de ir na academia? Qual é a diferença, né? Então, a pessoa vai lá, ela faz, ela sente uma diferença, aí ela quer saber mais, e nessa hora ela vai chegar nessas obras, né? Que são o fundamento do yoga. As duas principais, que eu diria, Bhagavad Gita, que você já citou aqui, e Yoga Sutra. Então a pessoa chega nela. Então, respondendo agora a sua pergunta de quem é Patanjali, Patanjali, então, é considerado o autor dessa obra. Tá? Mas é muito interessante que na cultura, na literatura sânscrita antiga, nenhum sábio se considera realmente o autor da obra. Tá? Nenhum sábio se diz autor da obra, e mais apropriadamente a gente chama um compilador da obra. Ele compilou, ou seja, ele reuniu, ele sistematizou um conhecimento que já existia. Então, aquele conhecimento já existia, transmitido numa tradição, e certos sábios se deram a esse trabalho de reunir, sistematizar, organizar, hoje a gente chama tecnicamente compilar o texto. Então, Patanjali ele é esse sistematizador de um yoga muito antigo, que ele declara isso na própria obra, no primeiro dos sutras. A obra foi escrita na forma de sutras, que é um estilo literário bastante comum na Índia, não só no hinduísmo, como também no budismo. A gente tem muitas obras do budismo, todas escritas em sutras, que são frases muito concisas, que contêm uma verdade assim, insofismável, indiscutível. Tá? É como um aforismo em português. Vai. O homem é mortal. É uma frase curta, concisa e inquestionável. Falou e disse, não tem mais o que dizer. Né? Então, sutra é um aforismo, assim. Então, a obra de Patanjali é toda escrita em sutras, e no seu primeiro sutra ele já afirma isso. Atha Yoga Anushasanam. Agora farei a exposição do yoga. Literalmente é isso que ele diz. Porém, existe aí um prefixo que é anu. Shasana. Shasana quer dizer uma instrução, um ensinamento, uma exposição. Mas o acréscimo desse prefixo, anu, tem muito significado. Porque isso quer dizer o quê? O que quer dizer o prefixo anu em sânscrito? Quer dizer que esse ensinamento, ele está seguindo uma tradição. Porque o prefixo anu significa seguir uma tradição. Por isso dizem alguns estudiosos que Patanjali pertence a uma longa tradição de mestres que vinha transmitindo esse conhecimento que ele compilou ali. Bom, então esse Patanjali é esse compilador,
E pouco se sabe do ponto de vista historiográfico. O que tem de registro histórico sobre Patanjali? Praticamente nada. Praticamente nada. Porque ele surge numa época em que quase não havia a escrita, né? Predominava a transmissão do conhecimento oral. Então tem muito pouca coisa registrada, ou quase nada. Dizem os acadêmicos que não existe praticamente nada de concreto da historiografia, da biografia de Patanjali. Né? O que dizem, né? Assim, a tradição diz, a academia não diz isso. A tradição diz que ele foi um grande sábio, que talvez tenha vivido lá por volta do século VI, ao início da era cristã, não se sabe localizar precisamente em que data exata ele teria nascido, mas mais ou menos aí. Muitos vão dizer que ele nasceu lá por volta do século VI, porque a sua mensagem parece muito dialogar com o discurso budista. Muitos vão dizer, inclusive, que o Yoga Sutra é a resposta, é a argumentação intelectual hindu ao desafio filosófico apresentado pelos budistas. Porque Buda, ele nasce na Índia, ele rejeita o hinduísmo, cria a sua própria filosofia e desenvolve assim a sua visão de mundo. E dizem alguns estudiosos que Patanjali está respondendo a todos os desafios que Buda colocou para o hinduísmo. E realmente existem livros que mostram, olha, está vendo? Esse sutra de Patanjali está respondendo a essa contestação de Buda ao hinduísmo. Então, há um diálogo muito grande. Por isso que todos vão dizer que ele é um contemporâneo, e há muitas semelhanças de fato. Tanto é que o budismo também é chamado de uma religião iógica. Então, eles dialogam muito ali. O budismo e o yoga, eles dialogam, porém de forma antagônica, sabe? Hoje em dia eles flertam, né? Hoje em dia você tem retiros de yoga e budismo e tal, mas no passado eram filosofias antagônicas que se contrapunham. Então, isso é um pouquinho da historiografia dele. Existe um mantra muito famoso em homenagem a Patanjali que vai dizer que ele ele escreveu essa obra sobre yoga, ele escreveu um comentário sobre a gramática e também um tratado de Ayurveda, ou seja, um grande sábio, imagina. E o que eles dizem é que ele escreveu um tratado para purificar nosso corpo, que é o Ayurveda, a nossa mente, que é o yoga, e a nossa fala, que é o comentário dele de gramática. Isso é o que se tem um pouquinho aí da tradição, um pouco da história. Agora, tem esses fatos mitológicos que você mencionou, porque nós costumamos ver Patanjali com uma imagem zoomórfica, né? Então ele tem um corpo de serpente, um tronco de ser humano e tudo isso. Então aí já é a parte mitológica, que, como a gente sabe hoje, a mitologia ela é fonte de grande conhecimento, especialmente na antiguidade. Então esse próprio mito de Patanjali ele é muito lindo também, né? Disse que lá no início da criação, quando Vishnu estava deitado no oceano da criação, para criar o universo, ele se deita sobre uma serpente com 1000 cabeças. Tá? Então, essa serpente se chama Ananta. Tem outros nomes também, mas às vezes é chamada de Ananta, que quer dizer infinita. Então, Vishnu está deitado ali para criar o universo e disse, resumidamente, que certa vez Vishnu entrou em êxtase. Ele entrou em êxtase com a dança extasiada de Shiva. E Ananta, que é essa serpente que estava lá suportando, né, Vishnu, não conseguiu nem suportar o peso de Vishnu, porque Vishnu entrando em êxtase, ele ficou muito pesado e a serpente estava afundando. E aquilo tudo muito encantou a serpente Ananta, e ela quis saber mais sobre esse êxtase de Shiva. E aí ela ficou sabendo que tudo era decorrente do seu yoga.
né, da sua prática de yoga. Então, esse fato acontece lá no céu espiritual, em algum lugar do céu espiritual. Passado muito tempo, né, ele ficou lá com o seu desejo de aprender yoga. A serpente Ananta queria aprender esse yoga de Shiva. E passados muitos milhares de anos, veio a criação e tudo. Em algum momento aqui na Terra, uma senhora yogini, uma praticante de yoga chamada Gonika. Ela era uma grande yogini, mas ela não teve tempo para ter filhos. Ela era tão dedicada à sua prática que ela nem teve tempo para ter filhos. Então passou a idade de ter filhos, mas ela ficou sentindo aquela falta, né? Puxa, queria tanto ter um discípulo a quem ensinar todo esse meu conhecimento de yoga. Então, Vishnu, Deus, né, uniu os dois desejos, o desejo lá de Ananta, de aprender yoga, e o desejo de Gonika, essa yogini, de ensinar yoga. Então, certa vez, enquanto ela estava fazendo uma adoração ao sol, de mãos postas, ela estava assim com as mãos postas, como se faz, se chama Anjali. Ela estava de mãos postas adorando o sol, e enquanto ela estava com esse gesto de adoração, caiu uma fagulha de Ananta nas mãos dela, sob a forma de uma serpentezinha, que de repente se transformou num menininho, que é Patanjali. Por isso ela chamou esse menininho de Patanjali, porque quer dizer aquele que caiu no Anjali, né? nas minhas mãos postas. E aí ela ensinou tudo isso. Essa mitologia, por si só, ela tem uma beleza extraordinária, porque ela vai responder a uma grande pergunta, né? Muitas pessoas vão dizer que o yoga é uma prática masculina, mas esse mito contraria, porque embora Patanjali seja o grande instrutor do yoga, ele mesmo aprendeu com uma mulher. Isso é muito interessante e é muito revelador. Muito, muito mesmo. É fascinante a gente poder ver as histórias, a mitologia, a forma acadêmica de se aprender, tudo isso junto, né? Tudo isso faz parte do aprendizado. E como que a gente aprende, né? Muitas pessoas me perguntam isso também, alunas que falam, mas poxa vida, só tem Deus, é tudo para homem na Índia. Eu digo, não, não mesmo. Se você for ver no passado, assim, tem deusas e tem histórias de grandes yoginis, como a mãe de Patanjali, né? A mãe de Patanjali, de repente, se tornou a mãe de Patanjali. Agora, esses sutras que a gente tanto aprende, né? Nas escolas de yoga, hoje em dia tem vários professores dando aula de Yoga Sutra, é muito importante para um aprendiz de yoga, né, de Hatha Yoga, também fazer parte desses ensinamentos. Então, ele tem 4 sutras, não é isso? Você quer falar um pouquinho do início dele, desses 4 sutras? Certo. O primeiro Bom, então, essa obra, chamada Yoga Sutras, né, os sutras sobre o yoga, né, quer dizer, os sutras sobre yoga, os aforismos sobre o yoga, ela é constituída por 4 capítulos, tá, com cerca de uma média de 50 sutras por capítulo. Ou seja, imagine, muito curtinho mesmo, são apenas 196 aforismos. 196 pequenas frases. A obra é só isso, né? Com uma média de, uns capítulos tem mais, outros tem menos, mas a média é de 50 por capítulo. Porém, eles vão tratar de todo o conteúdo do caminho, desse caminho proposto por Patanjali, tá? E como uma característica desse estilo literário, como eu falei, sutra não é um nome de uma obra, sutra é um estilo literário. Como em português eu tenho novela, romance, epopeia, etc. Nossa, Em sânscrito você tem Itihasa, Purana, Upanishad, Vedas, são estilos literários. E você tem o estilo literário Sutra, que é caracterizado, né, tem várias características, um Sutra. Então, a principal é esse. Ele é escrito em forma de frases muito sucintas e que contêm uma verdade inquestionável. E também
esse formato sutra, ele é escrito assim de forma tão concisa, como eu falei, porque naquela época não havia uma escrita. Então, esse formato, ele ajuda o estudante a memorizar todo o texto. Então, eu memorizo todo o texto e o professor, porque esses textos não são para serem aprendidos sozinho, a gente precisa aprender com orientação de um professor, de uma tradição. E aí eles vão explicar todo o conteúdo que tem naquelas poucas palavras. Então, um sutra às vezes pode ter 3, 4 palavras, porém, aquelas palavras são muito ricas de conteúdo. Então, o professor ele vai expor todo o conteúdo que está por trás. E aí, ao lembrar-se de um aforismo, você lembra de todos os ensinamentos que estão por trás daquilo. Tá? Então, esse é o motivo de se escrever com sutras. E a obra sútrica, ela obedece também no seu estilo um formato que a gente segue até hoje numa boa redação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Toda boa redação é isso. Então, no meu primeiro parágrafo, né, quando eu escrevo em prosa, no meu primeiro parágrafo, eu apresento a minha tese. O que eu vim dizer? Depois eu desenvolvo aquilo e depois eu concluo. Isso é uma característica da obra sútrica. Nos primeiros sutras, o autor ou o compilador, ele tem que apresentar qual é a sua tese. Isso é muito pragmático, né? Porque assim, bom, deixa eu ver se essa tese me interessa. Se não me interessar, eu nem vou dar continuidade à leitura. Então, entender os primeiros sutras do Yoga Sutra de Patanjali é fundamental para a gente decidir se a gente quer estudar essa obra, se a gente quer dar continuidade a ela. Por isso, a gente se atém muito, né? Eu, particularmente, quando eu vou apresentar esse texto, eu me detenho na tese dele. Porque se a gente conseguir ser encantado, inspirado por aquela tese, aí eu vou me ater a todo o texto e na prática disso. Então eu tenho que ser seduzido por essa tese. Então essa tese de Patanjali, ela é muito bem determinada, ela é muito clara, ela é muito evidente nos 4 primeiros sutras. Então esses 4 sutras, acho que todo estudante de yoga deveria aprender esses 4 sutras e entender muito bem, para ver se é o que ele quer na vida, inclusive. Porque ali você vai apresentar, Patanjali vai apresentar o que é. Então, ele começa dizendo, e me corrija aí que você é meu professor de sânscrito, ele começa dizendo Atha Yoga Anushasanam. Tá? E o que é o Atha Yoga Anushasanam? Qual seria a tradução para a gente ter esse gostinho? Fantástico, assim. Cada palavra se diz que ninguém pode tirar uma palavra de um sutra. Porque todas as palavras de um sutra, elas são insubstituíveis e elas são imprescindíveis. Você não pode tirar uma palavra. Disse que se alguém conseguir, você ganha um prêmio se você conseguir tirar, porque todas as palavras são imprescindíveis. Então, literalmente, etimologicamente, é muito simples. 3 palavras. Atha, agora. Yoga, não vamos nem traduzir yoga, porque ele, em seguida, no sutra seguinte, ele vai explicar o que é yoga. E a concatenação do texto é extraordinária. Você vê que ele é um grande escritor, porque tudo que ele fala, em seguida ele explica. Tudo que ele falar, ele vai explicar logo em seguida. Então, Hatha, agora, Yoga, ele não vai explicar, porque ele vai explicar logo abaixo. Anushasanam. Como eu expliquei, Shasanam é um substantivo que vem da raiz verbal Shas. Shas significa ensinar, instruir, ou pode também dar origem à palavra castigar. E aí ela vai
por sua vez, vai dar origem à palavra Shasana, que é instrução, ensinamento, ou vai dar origem a Shastra, que é um conjunto de obras literárias, e vai dar também origem a uma outra palavra muito parecida, que é Shastra, que quer dizer arma, assim, uma arma para castigar. Porque eles dizem assim, se você não aprender por amor, que é com Shastra, com conhecimento, com as escrituras, então você vai ter que aprender com Shastra, que é assim, vai aprender na marra. Vai aprender na marra, né? Às vezes o governo dá uma instrução, né? A sociedade, a religião, todos dão uma instrução e não devemos roubar. Isso é uma instrução, um Shasana, um Shastra, está nos Shastras. Mas infelizmente, muitos bandidos, criminosos não seguem, então é preciso a lei, é preciso às vezes a punição, o castigo, mas tudo vem da mesma origem. Uhum. Tudo vem da origem da raiz verbal Shas, que dá origem, então, Shasana, um ensinamento. Porém, com aquele acréscimo do Anu, é um ensinamento que foi transmitido por uma tradição. Tudo isso está implícito no prefixo Anu, porque quer dizer seguindo uma tradição. Agora, isso aí é tradução literal. Ata agora, yoga, Anushasanam, uma instrução que está sendo transmitida em tradição. Agora, a palavra Ata, ela é extremamente rica. Vários sutras, várias obras sútricas começam com esse advérbio Ata. E isso é muito significativo. Por quê? O que quer dizer agora? Na visão de mundo védica, quer dizer que existe uma hora em que o yoga ele é fundamental na sua vida. Numa fase evolutiva da vida, existe uma hora em que chegamos no yoga. Tem uma hora que o yoga não vai fazer nenhum sentido, dependendo do seu estado evolutivo, yoga não faz nenhum sentido. Enquanto a pessoa está preocupada apenas com a satisfação das necessidades corpóreas, que na literatura sânscrita são denominadas como 4, apenas interessada em comer, dormir, se defender e acasalar, que é diferentemente da tradição ocidental que diz que a diferença entre homens e animais é que os seres humanos são racionais e os animais são irracionais. Lá eles fazem uma outra diferenciação. Eles dizem que, no que diz respeito aos 4 princípios da vida material, comer, dormir, se defender e acasalar, não há nenhuma diferença entre o homem e todos os animais. Todos nós, inclusive o homem, estão preocupados com isso. O que nos eleva a um degrau superior, eles dizem nesse texto, inclusive nesse verso, ele vai dizer que o nosso adjetivo exclusivo, que só o ser humano tem, é o Dharma. É inquirir sobre o que está além da matéria. Só isso é que nos difere. Tirando isso, o verso conclui dizendo, se tirar isso, a gente não passa de um animal sofisticado, que come num restaurante chique, que dorme em cama de muito sofisticada, ou que se defende com bombas atômicas, ou seja, é só uma sofisticação dos mesmos princípios animais. A nossa diferença, ela acontece quando a gente dá esse salto. E quando a gente dá esse salto, aí é a hora. Essa é a hora em que o yoga faz sentido para você. Porque nós queremos saber mais. Porque a mera satisfação desses princípios da vida material, quando eles já foram superados, né, quando já adquirimos isso, aí a gente se abre para o universo do mundo psicológico. E uma outra dimensão, né? E o universo do mundo psicológico, ele é um universo assustador.
né? Se é uma luta, a vida material, de buscar comida, de ter um abrigo, de se defender, se isso é muita luta para nós, a luta com a qual nos deparamos quando nós nos vemos diante do universo da nossa mente é muito mais aguerrida. E só o yoga nessa hora para nos ajudar. Por isso, né, o mantra, em homenagem a Patanjali, vai dizer isso. Ele escreveu esse tratado para nos ajudar nesse aspecto. Por isso que a gente pega o primeiro sutra, e pode ser uma aula, sei lá, um dia de um workshop, né? Um dia a se falar sobre isso. E cada vez que a gente volta, a gente vê de uma forma diferente, né? Daí ele passa por segundo, depois que ele fala isso, ele passa por segundo, né? A gente podia falar sobre os 3 primeiro, pelo menos, hoje, né? Para dar esse gostinho. E quem sabe, numa outra live, você voltar para falar dos purusharthas, né? Que são os 4 objetivos da vida, que inclui, né? Artha, Kama, Dharma, Moksha. Pode ser já é um papo para uma outra live também, né? Que o yoga é tão rico que você abre uma frestinha, não é nem uma janelinha, uma frestinha e já tem um mundo ali fora de informações. É incrível. Sim. O segundo... Gente, olha, depois vocês podem mandar perguntas também, tá? O professor vai responder. Vamos responder brevemente isso aí para a gente deixar um pouco de tempo para as pessoas fazerem perguntas, né? Que esses temas são tão extraordinários que a gente fica assim empolgado. Eu amo esse. E a gente, né? E daí vem essa frase que praticamente todo professor de yoga pronuncia, né? Yogas Chitta Vritti Nirodha. Então, o que é esse Nirodha? O que é? Então, exatamente. O primeiro sutra é o sutra de abertura. Agora, então, nesse momento em que você está preparado, eu vou te fazer uma apresentação do que é yoga. Aí, então, ele define, ele apresenta a definição de yoga. Yogasthita Vritti Nirodha. Por isso que todo estudante de yoga logo responde, o que é yoga? Pergunta muito difícil de responder, por isso muitos replicam a frase de Patanjali. Porque ele vai dizer, yoga é a contenção do... Eu vou fazer a minha tradução bem literal, tá? A contenção dos turbilhões do complexo mental. Eu estou usando muito o termo complexo mental que o Guru Sivananda também usa, porque é uma palavra muito difícil. Chitta é uma palavra muito difícil de traduzir, as palavras são muito técnicas. Mas, em suma, ele vai dizer que yoga é a contenção do turbilhão que existe aqui dentro da nossa cabeça, que é imaterial. Essa coisa em nós que é imaterial, que existe, mas eu não consigo tocar. Eles chamam isso de chitta. É mais do que mente. Uhum. Falando muito tecnicamente, chitta é todo o complexo mental, que é subdividido em mente, inteligência e o ego. Então, são todo esse departamento do nosso psiquismo aí. Então, no primeiro comentário escrito sobre Yoga Sutra, foi escrito por Vyasa, ele explica melhor o que Patanjali quis dizer com isso, através de uma analogia muito boa. Então, ele disse assim, se você pensar que a nossa consciência, esse nosso complexo mental, ele é um lago turbulento, ou um oceano com ondas revoltas, porque inclusive a palavra em sânscrito é muito interessante, virti, que eu traduzi aqui como turbilhão, porque ele deu a palavra vórtex no português, ou vórtice, que quer dizer exatamente um turbilhão, uma coisa que não para de girar. Então ele fala, a consciência é assim, é um turbilhão. Então, a nossa consciência, o nosso complexo mental, ele é como se fosse um turbilhão de ondas no oceano. E yoga é um processo capaz de acalmar esse turbilhão. E aí ele diz que esse turbilhão que você não consegue se enxergar, porque se você imagina um lago revolto, você não consegue ver a sua própria imagem refletida no lago. Mas através do yoga, aquele lago ele se pacifica
e aí você consegue enxergar a sua própria imagem no lago, que é o terceiro sutta. Tada drastu swarupe vastanam. Tada. Então, em consequência desse acalmar do turbilhão da consciência, do nosso psiquismo, a nossa identidade original se revela. E aí a conclusão do quarto sutra, ele vai dizer, se você não fizer isso, então você fica identificado com os turbilhões da sua mente que fazem você acreditar que você é esse personagem que você está encenando aí. E, assim, muito, muito, muito sucintamente é isso que Patanjali está dizendo. Vou parafrasear aqui. Nas palavras de Patanjali, nós temos duas opções existenciais neste mundo. Ou você acalma, tranquiliza, controla os turbilhões da sua mente, e aí você desperta a sua alma, o seu ser eterno, e vive em plenitude. Ou então você é dominado pelos ditames de sua mente e pode sucumbir num precipício, que é esse precipício da nossa mente, cheio de loucuras, complexos, traumas, síndromes intermináveis que nós vemos no mundo contemporâneo mais do que nunca, porque nós vivemos numa fase da história em que muitas pessoas atingiram um bem-estar físico, material, e aí estão se deparando com as loucuras da sua mente. Por isso, nessa hora, agora é a hora de todos buscarem o yoga. Todas essas pessoas precisam buscar o yoga, porque você tem duas opções de vida. Ou você domina a sua mente, ou você vai virar escravo da sua mente. E a gente não sabe, segundo a Bhagavad Gita, isso pode nos levar no fundo do poço. Quantas pessoas a gente não encontra hoje em dia? No mais profundo do fundo do poço. Com não é? certeza. Isso é Então, uma coisa assim. Essa tese é maravilhosa, né? Poxa vida. É profundo, é maravilhoso. Às vezes eu me perco assim, um pouco assim, tentando trazer as pessoas para o yoga, porque eu penso, meu Deus, você não está fazendo yoga, você está fazendo o quê? Se você não vem para esse caminho, qual é o teu caminho? Eu sei que eu tenho que respeitar, que eu não tenho o direito de puxar ninguém, mas eu penso, meu Deus, se você não vem para cá, para onde você está indo então? Você está sucumbindo aonde? Em vícios, em drogas, em remédios, em medicamentos? Como é que você está controlando essa mente? Porque é um turbilhão mesmo. Eu acho que essa palavra é perfeita do jeito que você e Guru Sivananda traduzem isso. É uma complexidade, é um turbilhão mesmo, não tem como, né? E fiquei uns 10 minutos sem internet. Tá. Eu estou preocupada com o tempo, porque eu não estou prestando atenção, não tenho relógio aqui, não tenho nada, mas eu espero que a gente... São 15 para as 8, né? Achava legal abrir para perguntas aí, se tiver perguntas. Mas se cair, gente, a gente volta, tá bom? Se cair, eu vou gravar, eu vou salvar e a gente volta, porque isso é muito precioso. E as pessoas estão precisando demais. Eu vivo aqui no mundo, aqui fora, e não importa se é aí no Brasil, se é aqui no Canadá, você percebe que as pessoas estão sofrendo, né? Você percebe que as pessoas estão procurando uma saída. E por falta de entendimento, né? As pessoas acabam achando que isso que a gente está fazendo é conectado com uma religião. Tem muitas pessoas que pensam que eu estou seguindo uma religião. Eu digo, não é uma religião, isso é uma ciência de vida, né? É muito importante que a gente possa passar esse conhecimento. Então, a gente poderia ficar aqui, ontem a gente leu os 4 sutras de Patanjali, né? A gente leu, foram 53 minutinhos, eu li todinho com um grupo de alunos aqui no Zoom. E a gente pode ficar aqui falando dos Yoga Sutras. Eu queria fazer mais uma pergunta, porque a gente está com pouco tempo. Vamos lá. Essa pergunta é, e qual é a conexão dos Yoga Sutras com a Bhagavad Gita? Porque eu, estudando a Bhagavad Gita, como eu sou aluna de Bhagavad Gita, eu vejo que depois que eu comecei a estudar a Bhagavad Gita, os Yoga Sutras deu um clique. Eu comecei a entender bem mais os Yoga Sutras, depois que eu comecei a estudar a Bhagavad Gita. Então, qual é essa conexão tão forte que existe entre eles, ou entre elas? Assim, ela é evidente e notória. A gente sabe que, do ponto de vista histórico, literário, a Bhagavad Gita foi apresentada primeiro,
né? Primeiro se apresentou a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita ela é indiscutivelmente, na tradição e no meio acadêmico, como uma obra mais antiga. E posteriormente veio o Yoga Sutra. E nós podemos tecer uma intertextualidade. Esses dois textos estão muito bem costurados, né? Assim, é impressionante que alguém diga que não há relação entre eles. Porque a relação é total. Inclusive, eu mesmo já dei retiros fazendo estudo comparativo entre essas duas obras. Porque a relação ela está muito evidente entre o sexto capítulo. Claro que ao longo de toda a Bhagavad Gita, o yoga é apresentado. Mas, especificamente, o chamado Yoga de Patanjali, que é conhecido também como Ashtanga Yoga ou como Raja Yoga, que, traduzindo, significa... traduzindo numa palavra, eu diria que é o Yoga da meditação, porque essa é a característica singular do caminho de Patanjali, que é a meditação. Então, ao longo da Bhagavad Gita, Krishna apresenta vários caminhos de yoga. Isso é muito lindo na tradição dos grandes sábios hindus, que eles todos são muito liberais e que entendem que a diversidade humana é muito grande, então por isso é necessário vários caminhos. Então existem vários caminhos de yoga. Então ele vai apresentar, não vamos falar sobre isso aqui agora, mas um dos caminhos é o Ashtanga Yoga, ou Raja Yoga, ou também Dhyana Yoga, que quer dizer meditação. Esse é o sexto capítulo da Bhagavad Gita. E a relação entre as duas obras é tão evidente que eu também, no ano passado, eu dei um curso completo do sexto capítulo. Com uma turma de sânscrito, nós estudamos todo o sexto capítulo. E assim, nesse estudo, todas as aulas, cada dia a gente estudava um verso, e em todas as aulas a gente via a relação entre esse verso da Bhagavad Gita, do sexto capítulo, e o ensinamento de Patanjali no Yoga Sutra. Em muitos casos, você pode ver a mesmíssima ou as mesmíssimas palavras, sequências de palavras. E a gente sabe, como eu falei, que historicamente o Yoga Sutra é posterior. Então, Patanjali está reverberando os ensinamentos que foram transmitidos por Krishna na Bhagavad Gita, especificamente sobre esse caminho da meditação. Então, é extraordinário. Então, algumas coisas que Patanjali não fala, a Bhagavad Gita fala, e outras coisas é o contrário. Às vezes, Patanjali traz de outras obras alguns ensinamentos, mas as obras elas se completam e elas podem ser estudadas assim, em parceria mesmo. Você pode fazer um estudo intertextual. E isso é muito bonito, porque era muito comum na antiguidade, até na Índia sempre foi assim, e no Ocidente isso também predominou até há bem pouco tempo. Não era um sacrilégio, como dizem hoje, ou um plágio, né? Se eu copio 7 notas de uma música, então eu estou plagiando. Até há bem pouco tempo no Ocidente isso era algo comum. Por exemplo, Gounod ele pegou lá a obra de Bach, o prelúdio em Dó maior de Bach, e colocou Ave Maria. Então é o prelúdio de Bach, só com umas notinhas. Ele só coloca uma notinha em cada compasso, só isso. Mas assim, isso era uma forma, na antiguidade, de glorificar os sábios antecessores. Isso não era plágio. Isso era uma forma de glorificar. Olha que lindo que ele fez. Aí eu coloco ali só uma notinha para dar mais um encanto. E hoje em dia a Ave Maria de Gounod é mais famosa do que até o prelúdio de Bach. Então isso era algo muito comum. E Patanjali, todos os sábios védicos fazem isso também. Eles acrescentam às vezes assim um pequeno detalhe, uma realização, uma compreensão profunda, uma explicaçãozinha sobre o que um sábio do passado disse. Então essa é a relação entre as duas obras. E o nosso tempo, como é que está aí? Você que está olhando aí, tem muita gente entrando agora. Só 9 minutos, hein? Para as 8 falta 9. Gente, então... Quem entrou agora, essa live
vai ficar gravada, vai ficar gravada. Vou fazer o meu melhor para realmente entender como é que grava e deixar ela gravada. Vou colocar no meu Instagram, vai estar no meu, e vou colocar também como colaborador o Radhanatha, que aí vai no Instagram dele também, aí já tem alguma coisa lá, porque não tem muita coisa, não tem quase que nada, não tem nada, na verdade. Mas eu queria convidar também vocês, todos vocês, realmente, para um retiro que vai acontecer com o Radhanatha. Eu tenho muito punha, né? Eu tenho um bom karma, porque para realmente poder dar um retiro num lugar tão maravilhoso como é esse, em Vrajabhumi, com o Radhanatha, realmente é uma bênção. Então, é um retiro que nós estamos colocando em Vrajabhumi. Vrajabhumi é um ashram que fica em Teresópolis, num lugar realmente celestial, muito lindo, que vai acontecer do dia 2 ao dia 5 de novembro, que é o feriado de finado. A Lalita Chakra com certeza está dentro. Se você não for, eu te amarro e você vai ter que ir. Tem que ir mesmo. E a gente vai estar fazendo amarrando juntinho, mostrando a Bhagavad Gita e os Yoga Sutras de Patanjali. Então, para o nosso próprio conhecimento, para o conhecimento que a gente possa dividir com os nossos alunos também, os professores de yoga aqui presentes, esse retiro vai acontecer. E é um lugar realmente muito especial, com uma pessoa como o Radhanatha. Eu vou estar ali, fazendo os asanas, os pranayamas, mas a filosofia todinha quem vai passar é ele, né? A Ilana também, que bom. Não precisa vender nada não, Ilana, você não precisa vender nada não, você pode ir, dá para ir. Ela brincou aqui que vai vender um rim para poder ir. A gente dá uma bolsa de para elas. Então, Radhanatha, eu ficaria aqui, sinceramente, horas e horas conversando com você, porque é que nem na aula de sexta-feira. A aula de sexta-feira você deixou todo mundo em êxtase. Todo mundo estava ali, tipo assim, eu percebi, será que só eu? Eu olhei assim os olhinhos ali e falei, nossa, tá todo mundo assim em êxtase. E isso que eu falo, às vezes também, eu sempre brinco com os alunos, né? Você quer ter uma viagem mesmo, você quer ter um êxtase, começa a estudar sânscrito, porque é um êxtase, é uma viagem, porque você entra nesses turbilhões aqui, nessa complexidade que é a nossa mente, e nessa complexidade você começa a fazer essa conexão com tudo, né? Com tudo que essa tradição possa trazer para a gente. Então, eu queria, a gente já falou, né? O que é o yoga, os turbilhões da mente. A gente poderia ficar aqui falando muito mais, mas eu acho que a gente vai cair daqui a pouquinho. Você quer continuar falando mais um pouco? O que você acha? Eu estou vendo que aparecem algumas perguntas aí. Eu acho que se você conseguir, se você estiver enxergando ou estiver tendo acesso, eu não sei se você está tendo acesso. As pessoas estão agradecendo, mas não tem pergunta. Até agora, todo mundo está dizendo. Uma pergunta sobre Abhyasa e Tapas. Oh, você viu? Eu vi. Pelo menos uma, eu não vi todas, mas uma pelo menos eu vi. Tem uma pergunta do Sérgio. O Sérgio. O Sérgio é um grande querido, um fisioterapeuta, um professor de yoga. Qual a diferença entre Abhyasa e Tapas? Olha aí. Nunca pensei nisso. Você vê que tem gente aí, tem alunos adiantados aí nessa turma, né? Nessa audiência. O Sérgio, ele é um estudioso. Então, Abhyasa é uma palavra muito técnica que aparece tanto no Yoga Sutra quanto na Bhagavad Gita. É muito interessante, muito interessante. Ela aparece logo no começo, quando Patanjali diz Yoga Chitta Vritti Nirodha, certo? Yoga é a contenção dos turbilhões da mente. Aí, logo em seguida, depois da tese dele, ele vai dizer quais são os turbilhões. Aí ele vai dizer, existem 5 turbilhões no nosso psiquismo, que não vou falar aqui agora, e ele vai falar sobre como você controla a mente. Nirodha. Aí ele vai dizer, Nirodha, a gente entende, né, porque o Yoga Sutra, a gente tem que fazer essa leitura, porque ele nunca repete uma palavra, mas você consegue conectar. Primeiro ele explica os Vrittis, depois ele explica o que é Nirodha. Então, como você consegue conter os turbilhões da sua mente? Através de Abhyasa.
O que é abhyasa? Abhyasa, etimologicamente, literalmente, o sentido mais raiz da palavra é repetição. Você vai conseguir controlar os turbilhões da sua mente através de um exercício diário, que a gente chama às vezes isso de disciplina. E, olha só, vou fazer aqui um paralelo imediato com a Bhagavad Gita. Enquanto o Yoga Sutra é um tratado, a Bhagavad Gita é um diálogo entre mestre e discípulo, né? É uma obra upanishádica, é um outro estilo. Mas lá, Arjuna, ao final da apresentação de Krishna sobre o controle da mente, Arjuna faz algumas perguntas. Na verdade, ele nem faz uma pergunta, na verdade, ele faz uma afirmação. Ele fala: Krishna, eu acho que essa sua proposta de controlar a mente é impossível. Para mim, acho mais fácil controlar o vento do que controlar a minha mente. Controlar o vento é algo impossível, né? Assim, é óbvio que é impossível. Mas ele diz, eu acho mais fácil controlar até o vento do que a minha mente. E a resposta de Krishna, né? Krishna é um mestre, então suas respostas são sempre magistrais, dignas de um mestre. Então Krishna vai dizer muito sabiamente, é verdade, Arjuna, realmente é muito difícil mesmo controlar a mente. Mas é possível através de abhyasa. A mesma palavra que Patanjali usou no Yoga Sutra, Krishna vai usar para responder. E aí você vê que Patanjali está respondendo, está parafraseando as palavras de Krishna. Porque Krishna usa duas palavras. É possível através de abhyasa, disciplina diária, repetição, fazer todo dia, e vairagya, desapego. E o que Patanjali diz no Yoga Sutra? A supressão dos turbilhões da mente é possível através de abhyasa e vairagya. Então, a abhyasa é a repetição, que se tornou, com o passar do tempo, ele é mais conhecido hoje pela palavra sadhana, sadhana do yoga. Mas o que veio a ser sadhana ou abhyasa? É a repetição diária, que eu considero uma didática muito simples. Como é que eu aprendo a tocar piano? Repetindo 1000 vezes. Como é que eu aprendo a dançar balé? Repetindo 1000 vezes. Como é que eu aprendo atletismo? Repetindo 1000 vezes. É a didática comum para se aprender qualquer coisa na vida. Repetir, repetir. Através, se diz na educação física, a perfeição vem da repetição. Então você repete, 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 até que aquilo se torna perfeito. Então o controle da mente vai ser possível através de um treinamento, de uma prática, de uma repetição diária. Eu vou treinar, 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 através da meditação, e assim eu consigo. E ele perguntou o que era tapas. Tapas também é um dos fundamentos aí do yoga. Ele vai falar em tapas, quando ele vai falar sobre Kriya Yoga, ele vai falar sobre tapas. Quando ele vai falar dos yamas e niyamas, ele também vai falar de tapas. Tapas e não tapas. Tapa, a gente já sabe o que é, né? Tapas, a pronúncia em sânscrito é tapas. Tapas significa, a gente traduz muito como austeridade. Vem da raiz tap em sânscrito, quer dizer queimar. Queimar. É algo assim que queima, sabe, como aquele exercício assim que queima. Então tem uma certa relação aí, né? Pô, abhyasa e tapas parece algo meio parecido, mas tem uma diferençazinha sutil aí. Enquanto abhyasa é essa repetição, tapas é uma austeridade, é um incômodo, algo que eu aceito como um incômodo voluntariamente em prol de um benefício maior. Então, num sentido, abhyasa e tapas são muito parecidos, né? Você também aceita a abhyasa como em prol de um objetivo maior. Mas em tapas, às vezes, tem até um sofrimento. Então, por exemplo, acordar cedo é um sofrimento. É um certo sofrimento. Para praticar yoga tem que acordar cedo e tal. Isso é um certo sofrimento. Isso é tapas. Esse sacrifício, essa austeridade, esse incômodo que eu aceito, né? Alguns yogis vão acordar cedo, vão tomar um banho frio, etc. Todas essas coisas que criam um certo incômodo, isso é tapas. Mas o tapas,
ele é voluntário, em primeiro lugar, e ele sempre tem um objetivo maior, e é natural da didática também. O pianista tem que aceitar tapas para estudar, a bailarina, o atleta, o empresário, todos que querem alcançar um grande objetivo, eu quero ser o atleta olímpico, eu tenho que aceitar muita austeridade. Né? Tenho que acordar cedo, tenho que dormir cedo, eu não posso ir para balada, eu não posso beber, eu não posso fumar. Eu tenho que treinar. Para treinar, eu preciso dessa austeridade. Então, uma coisa é a austeridade, a outra coisa é a prática. Espero ter sido claro. Pergunta maravilhosa, tenho certeza que ficou claro, o Sérgio está agradecendo aqui. A Rosana, ela tem uma pergunta também, ela diz que está uma dúvida em relação ao Kaivalya-pada, a liberação, sobre a possibilidade desse último capítulo, que a gente já sabe mais ou menos sobre isso, né, ter sido acrescentado e não ser atribuído a Patanjali. Isso, tem alguns comentários sobre isso, né? O que você poderia falar para a gente? Uau, essa sua turma não é brincadeira não, hein? Essa sua turma é muito estudiosa. Então, existem essas polêmicas sobre a literatura sânscrita, elas são intermináveis no mundo acadêmico. A tradição não questiona nada disso, a tradição aceita isso de forma inquestionável, mas principalmente os acadêmicos ocidentais, eles são muito questionadores, eles não aceitam a tradição e questionam tudo. A tradição não questiona isso, são mais os acadêmicos ocidentais. A Bhagavad Gita é cheia de também argumentos que muitos versos foram sobrepostos ao texto original, mas nunca ninguém provou nada. Então isso não dá para provar. Né? Assim, é algo que não tem muito como discutir. Porém, se a gente estuda a ótica da tradição, faz todo sentido. Faz todo sentido. Inclusive, ela segue o mesmo formato que a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita faz a mesma coisa, né? Ele transita, a obra transita da mesma forma, tanto a Gita como o Yoga Sutra. Primeiro capítulo, chamado também de Sadhya, capítulo Sadhya-pada, um capítulo sobre a meta. Sadhya a gente poderia traduzir como a meta. Inclusive você perguntou isso numa aula, mas por que ele começa assim? Porque ele primeiro apresenta a meta, para ver se a meta te atrai. Se você se sentir atraído pela meta, aí ele apresenta sadhana. Primeiro sadhya, meta. Depois sadhana, método para se atingir a meta. Depois, o capítulo, Vibhuti, as consequências desse sadhana, tudo que você adquire com o sadhana. E, por fim, a conclusão, o Kaivalya, que é a meta última, ou seja, não faria sentido não ter o quarto capítulo, porque ele termina o terceiro capítulo dizendo, olha, se você se desapegar de todos esses poderes sobrenaturais que o yoga pode outorgar a um praticante, então tem algo muito mais maravilhoso, que é o Kaivalya. Então ele apresenta o Kaivalya no quarto capítulo, então faz todo sentido, então é algo muito bem concatenado. Isso aí são só, a gente chama de especulações da academia ocidental. A tradição não dá nenhum valor para isso, né? Mas a gente ouve um pouco, né, para saber, para estar informado. Sim. Mas essas obras são para serem aprendidas sob a ótica de uma tradição. Sem uma tradição, a gente pode, inclusive, entender tudo errado. Tá? Eu queria falar uma coisinha, exatamente isso, né? Como a gente pode entender tudo errado, absolutamente tudo errado, quando a gente tenta especular sobre esses textos por conta própria. Vou dar um exemplo agora. Tem um filme em cartaz, considerado o filme do ano, não é a Barbie, por favor, não é a Barbie. Eu não vou. Tem dois grandes filmes aí em cartaz muito famosos. A Barbie, que não é a Barbie, e o Oppenheimer, o inventor da bomba atômica. Ah, tá. E esse inventor da bomba atômica, o Oppenheimer, estudava sânscrito, e diz ter tido inspiração da Bhagavad Gita para dar continuidade às suas pesquisas,
porque segundo a leitura dele, a leitura das palavras de Krishna, você não é responsável pelas consequências dos seus atos. Você só tem direito aos atos. O resultado não te pertence. Essa foi a leitura totalmente equivocada que ele fez da Bhagavad Gita, justamente porque leu sozinho. Mas leu mal, inclusive. Ele leu mal, porque ele era um estudante de sânscrito e, pelo jeito, não era um bom estudante. Porque o que Krishna, de fato, diz é que você não deve se apegar aos resultados dos seus atos, você deve agir apenas pelo bem em si, sem estar apegado ao resultado, e você faz tudo para o bem da humanidade e de Deus. Inclusive, ele vai falar também na Bhagavad Gita que pessoas com mentalidade demoníaca trabalham para acabar com o mundo. Então, acho que ele não leu direito a Bhagavad Gita. Acho que ele não chegou nessa parte. E é incrível isso, porque eu falo sobre isso com as pessoas. Eu, inclusive, dou o meu exemplo. Muito tempo também que eu passei sozinha, estudando sozinha. E realmente, eu só comecei realmente a entender os ensinamentos quando eu comecei a estudar com um professor. É verdade que eu não tinha encontrado também um professor com quem eu tivesse um respeito para dizer, não, agora tudo bem, eu vou sentar caladinha aqui e eu vou estudar. Também tem que ver quem é o professor que está te ensinando. Agora, aprender, pessoas falam, eu já li os Yoga Sutras. Aqui, a minha vizinha aqui no Canadá, ela falou, eu já li a Bhagavad Gita. Eu falei, é mesmo? O que você achou? Ela falou, faz um tempão, eu não lembro muito bem. Então, tipo assim, a Bhagavad Gita você não lê, você estuda. A gente passou um mês agora, vamos terminar, começamos 16 de julho, vamos terminar no dia 16 de agosto, todos os dias, no Zoom, nós estamos lendo o capítulo 15 da Bhagavad Gita. Cada dia é um, uau, não pensei nisso antes, não vi isso antes. Um mês, a gente está lendo o mesmo capítulo, o mesmo. Então, esse estudo é muito profundo. E a gente realmente pode se equivocar, pode cometer uma série de erros por não realmente seguir um mestre, Mas é um pouco do nosso ego também, né? Eu não quero que ninguém me ensine, eu consigo sozinha. E a gente não consegue. A gente não consegue. Na nossa tradição ocidental, né, nós temos uma tradição ocidental muito questionadora, isso vem da Grécia Antiga, né? Então, o nosso arcabouço intelectual de pelo menos 2.500 anos no Ocidente é de questionar, né? Então, um mestre sempre, uma pessoa se torna um sábio quando ela consegue derrotar o anterior, né? Mais ou menos assim como Platão se contrapõe a Aristóteles, que vem em seguida, ou seja, sempre tem essa contestação. Então nós somos treinados, de certa maneira, a derrotar, a argumentar, a derrotar o outro. Como você falou, é muito egóica, né? A nossa sociedade é muito egóica, a gente não tem essa atitude de respeito, né, aos antepassados e aos antecessores e tal. A gente não tem muito isso. Faz parte, né? Está um pouco na nossa formação intelectual, no nosso arcabouço psíquico também, né? A gente é assim, a gente tem muita dificuldade. Não, mas por que ouvir de alguém? Porque, de repente, se você não ouve de alguém, você pode entender absolutamente tudo errado, né? Como eu dei o exemplo, isso está muito na minha cabeça agora, essa história aí do Oppenheimer, que eu fiquei assim, assustado, eu não sabia de nada disso da vida dele, e quando eu li sobre isso e tudo, eu fiquei, uau, que coisa louca, né? Tanto é que no filme, um verso da Bhagavad Gita é citado 3 vezes no filme, que é um verso foi muito motivador para ele, né? Então, assim, ele não cita a Bhagavad Gita, é claro, eu acho que em respeito eles não citaram qual é a fonte, mas naturalmente as pessoas vão descobrir. Mas, assim, é bom saber, e acho que cabe a mim explicar que é uma leitura totalmente equivocada. Como as pessoas podem fazer uma leitura equivocada do texto. Você estava aqui nessa semana, quando a gente estava estudando sânscrito, e eu sempre falo, o sânscrito, ele é uma língua enigmática. Ela é uma língua enigmática. Ela é constituída de muitos véus. Muitos véus. Primeiro tem o alfabeto que você não consegue decifrar, aí depois que você decifra o alfabeto, vem aquelas regras de junção das palavras que unem todas as palavras, e aí você não sabe onde elas se separam.
Aí depois que você consegue separar as palavras muitas vezes vão ter duplo significado ou múltiplos significados, e assim você vai desvendando um véu e vem outro véu, e você de fato nunca consegue desvendar por conta própria. Porque a própria tradição diz que esses textos, eles, além de serem estudados externamente, eles precisam ser introjetados e revelados internamente também. Então é preciso que eles se revelem a você, e isso acontece não apenas com o professor, não basta o professor. Tem que ter o estudo, tem que ter o professor, e depois tem que ter o que a gente chama de uma graça mesmo, assim, uma luz interior que, uau, agora entendi. E isso pode levar anos. Às vezes, uma pergunta simples pode nos levar anos para ter a resposta, mesmo você tendo um mestre, mesmo você tendo um estudo. Porque, além desses fatores, precisa também uma graça, uma luz interna. Deus tem que te revelar aquilo também. Porque é uma obra muito profunda mesmo. São três fatores, né? Eu li isso aí uma vez. São três fatores. Primeiro é o esforço que você faz, né? Depois tem o fator cala, o tempo também. Tem que ter um tempo, né? E depois a bênção também, né? Dos seus karmas, dos seus... Para poder você realmente ter essa bênção de esses véus estar caindo, né? Há dias que eu digo para... Outro dia mesmo eu falei para a Lerita, né? A Lilarana Lerita, eu falei, chega, você não vai mais dar aula, você tem que estudar, você tem que aprender primeiro. Você não pode dar aula, você tem que aprender. Aí me chamam aqui no Canadá para dar um workshop. Eu chego lá no workshop, todo mundo morrendo de medo, porque eu vou cantar um mantra Patanjali. A professora mesmo disse, acho que é apropriado? Eu disse, como é que eu vou começar a aula sem eu falar o mantra? Aí eu percebo, meu Deus, eu tô querendo parar de dar aula porque eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente. Aí eu me vejo diante de pessoas que estão com medo do mantra Patanjali, que eu tenho que explicar o que ele está falando, né? Para tirar os nossos malamas, as nossas doenças do corpo, da mente, yoga. Aí eu penso assim, não, eu tenho que continuar mais um pouquinho, porque tem gente que está ainda com muito mais poeira nos olhos do que eu. Mas então esse caminho da gente é estudar, dividir, aprender e ter um professor. Eu tenho, assim, para mim hoje, eu falo que eu tenho o meu professor, eu tenho um professor, eu estudo com você, eu estudo com o Guru Sivananda, eu estudo com o Brahmashi, porque eu vejo que também é a mesma linhagem, né? Não pode ficar também pulando muito em coisas diferentes, porque senão a pessoa se perde. Aí eu vi uma luz aqui, eu vi uma luz ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e de repente você fala, você está com tanta coisa na tua cabeça, você não está fazendo nada, né? Então tem que ter um caminho também, tem que seguir uma direção, porque senão você fica rodando, rodando, rodando e não chega a lugar nenhum, certo? Faz sentido? Sim, sim. Uma coisa que eu acho muito bonita da tradição, dos ensinamentos da tradição védica sânscrita, né, que eu ouvi de um mestre também, que perguntaram para ele, mas não é verdade, não se afirma nos Vedas que todos os caminhos levam ao mesmo destino, levam ao mesmo fim? E a gente gosta, a gente como brasileiro, a gente é muito assim também, né? A gente é muito eclético, a gente gosta disso. Uau, que lindo isso, me identifiquei, eu também gosto disso, né? Apreciar os outros caminhos, etc, etc. Então, certa vez perguntaram isso para um Swami, um mestre hindu, né? Não é verdade que todos os caminhos levam ao mesmo fim? E ele disse, olha, todos os caminhos autorizados podem levar ao mesmo fim. Assim como várias estradas, por exemplo, podem levar ao mesmo destino. Né? Por exemplo, aí para o Rio de Janeiro, daqui de Santos, eu posso ir pela Rio Santos, eu posso ir pela Dutra, eu tenho vários caminhos aí para chegar no meu objetivo, que é o Rio de Janeiro. Então, há vários caminhos, de fato, autorizados. Né? Alguns mais curtos, outros mais longos, e aí fica um pouco por nossa conta escolher um caminho ou outro. A única coisa que ele disse é que nós temos que... Existem vários barcos que levam do outro lado do rio, mas nós temos que optar por um, é só isso. É só isso. E isso é uma grande diferença, porque no Ocidente a gente tem assim, a gente tem um trauma na tradição ocidental, de que assim, se não é o meu caminho, é o caminho do demônio. Então a gente está muito traumatizado com esse fanatismo ocidental. Se não é o meu caminho, então você está indo pelo caminho do mal.
Isso não é o meu, é o caminho do mal. Então, um extremo é isso. Existe um único caminho, só existe aquele caminho, não existe nenhum outro, qualquer outro é o caminho para o mal. Os sábios da antiga Índia, eles não pensam assim. De fato, há vários caminhos, porque as pessoas são diferentes, elas precisam de caminhos diferentes. A única coisa, o contraponto é, existem muitos caminhos, mas eu tenho que optar por um. Ou assim como eu tenho que optar por um barco. Eu quero atravessar o rio. E existem muitos barcos motorizados aqui no cais. A única coisa que eu tenho que optar por um. Mas nós temos assim, a gente, para justificar o nosso, a gente desmerece o outro. Porque é uma característica ocidental. Para eu me justificar, eu tenho que desmerecer. Eu não preciso desmerecer ninguém. O caminho do outro, às vezes, é bom para o outro. Mas eu tenho esse caminho aqui, aí eu embarco num barco. Eu preciso fazer uma escolha, sem desrespeitar ninguém. Então, isso é muito bonito da sabedoria dos hindus, né? Eu vi um documentário passado na Índia também, por um rapaz indiano, que perguntaram a ele, com tanta tradição na Índia, por que você escolheu ser budista, né? Com tantos ensinamentos diferentes. E ele falou exatamente isso que você falou, exatamente isso. Ele falou, olha, porque eu tenho pouco tempo aqui na Terra, meu tempo na Terra não é muito grande, a gente vem aqui o quê? 90 anos, não mais do que isso, 100 anos, só isso. E por esse tempo ser curto aqui na Terra, eu tenho que pegar um barco só. Não adianta eu ficar rodando em tudo quanto é barco. Porém, né, eu tenho que escolher um barco. E nesse barco que eu escolhi para mim, para minha personalidade, foi o budismo, ele falou. Então eu sigo o budismo. Achei isso incrível, né, porque realmente você tem que escolher. Todos os caminhos levam a Deus, tá, mas você tem que escolher e colocar teus pés, os dois pés, dentro de um barco. Simples assim. Simples assim, sem preconceito, né? Não precisa falar mal do outro, é só seguir o seu caminho. Inclusive, a gente dá uma analogia, em religião comparada, a gente dá a analogia que é a analogia da esfera, né? Você tem uma esfera. Na superfície da esfera, há incontáveis pontos, né? Não podemos contar quantos pontos há na superfície da esfera. Mas se você escolher um ponto e se aprofundar num ponto, rumo ao centro, todos se encontram no centro. Então, as religiões, em toda a sua diversidade, muitas vezes as religiões e os caminhos, né, em sua diversidade, elas parecem com muitos pontos superficiais de uma esfera. E parecem antagônicos, assim, né, 180 graus diferentes. Mas, se você se aprofundar, quem se aprofunda se encontra no mesmo centro. Então, eu acho que essa é o grande ensinamento dos sábios védicos, né, yogis. A gente pode terminar aqui, porque realmente foi maravilhoso o que você falou, foi muito lindo e realmente faz todo sentido. E de uma forma como você falou agora, ficou assim bem, né, fechadinho, direitinho. E a gente tem que terminar, porque está quase na hora, né? Falta o quê? Já passou aí? Na verdade, são 8h20, né? Não sei como não encerrou ainda, né? Porque eu pensei como é que não caímos. Alguém está segurando a nossa rede. A providência segurou, eu acho. A providência está segurando a gente aí, que bom. Sempre cai em uma hora, de repente, que coisa boa. Então, ó, queria te agradecer de coração mesmo. Foi realmente assim, tá todo mundo aqui agradecendo, você está vendo aí. As perguntas eram essas, só foram essas duas perguntas. As pessoas estão agradecendo. A gente, mais uma vez, quer convidar vocês a fazer esse retiro com a gente lá em Vrajabhumi, nesse ashram em Teresópolis, com o Radhanatha e com a Lilarani. Vai ser uma imersão no mundo do yoga, onde a gente vai trazer a teoria e a prática. Que teoria é muito legal, mas sem prática não funciona. Prática é muito bom, mas sem a teoria não faz sentido. Então, eles têm que estar juntos, realmente, a teoria e a prática. Tá bom? Então, obrigada a todos vocês aqui presentes. Obrigada, Radhanatha. Obrigada de coração. Você tem que voltar, promete que volta. Sim, agradeço de novo. Prazer estar aqui. Fico realmente, assim, muito tocado mesmo, assim, com as perguntas e com a participação das pessoas. E assinem embaixo, aí apareçam, participem no retiro. Namastê. Namastê. Namastê.